Jeremias 38. Começa assim, irmãos. Jeremias é lançado na cisterna. Amém, irmãos? Todos? Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Disseram então os príncipes aos reis: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. E disse rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho de rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com corda, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava porém assentado na porta. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei, e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, esses homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna, de certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei deu a ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Até aqui, irmãos, podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra que fala sobre Jeremias. Muitos sabem que Jeremias foi um profeta solo, um profeta sozinho. Ele não criou família, mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele escutou a voz do Deus dele. Ele escutou a voz de Deus e resolveu obedecer. Ele estava debaixo de uma palavra. Tanto que no capítulo 1 de Jeremias, fala que apenas Deus pediu para ele para que ele repetisse as palavras que Deus passava para ele. Então, Deus prometeu para ele que ele poderia ir para qualquer lugar e poderia fazer qualquer tipo de coisa debaixo da direção de Deus, porque Deus seria com ele. E aqui eu já quero liberar uma palavra para a igreja. Independente do que os outros estão achando da sua vida, independente das coisas que você tem feito, independente das suas atitudes, independente do seu propósito, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma bênção, você está debaixo de algo que Deus te prometeu. Então quantos têm promessa aqui hoje na casa? Eu tenho promessa, eu creio que as promessas ainda estão de pé na minha vida. Eu estou debaixo de uma palavra. Muitos chegaram para mim e falaram assim, ó: Mateus, mas isso está acontecendo, você não está se importando com isso, você não está ligando para isso. Somente eu viro para a pessoa e falo: eu sei quem me chamou, eu sei quem me prometeu, eu sei quem me chamou pelo meu nome. Foi Deus. Então o que aconteceu? Jeremias, como um profeta, ele chegou ao rei e falou apenas: rei, ele estava preso, né? Ele estava numa cadeia, então ele tinha algo a passar para o rei. Então ele chegou na presença do rei e falou: rei, eu venho trazer uma mensagem de Deus. Assim diz o Senhor, vocês têm que obedecer, vocês têm que sacrificar. Em vez de você lutar contra o povo da Babilônia, vocês devem se entregar, porque assim não morrerá ninguém nessa cidade. E mesmo assim o rei, ele olhou para Jeremias e tirou Jeremias como topo. Mas Jeremias estava debaixo de uma palavra. Jeremias, ele sabe o que ele estava dizendo. Então os amigos, né, dos reis, os príncipes, vieram para o rei e falaram assim, ó: então rei, ele está querendo chamar a gente de tolo, ele está querendo falar para a gente poder se render para o exército. Mas eles não sabiam que eles estavam debaixo de uma palavra. Eles não sabiam que quem chamou eles prometeu que iria guardar eles ali naquele lugar.
E então Jeremias continua profetizando, falando: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então o rei entregou ele nas mãos dos príncipes. Então ele foi lançado numa cisterna, num poço. E muitos sabem que naquele dia, naquela época, um poço era bem profundo. Um poço vazio era um lugar onde se atolava, um lugar onde não tinha maneira de se mexer, de se movimentar. Então eu imagino, um poço, ele passaria fome, ele passaria sede, ele passaria por dias ruins, ele passaria por aflições, ele passaria por tudo. Mas o que mais me chamou a atenção nessa palavra é que Jeremias, ele cita nessa palavra que em nenhum momento ele reclamou sendo levado para o poço. Em nenhum momento ele virou para os príncipes e falou assim: ó, eu fui enviado por Deus. Em nenhum momento ele falou assim: ó, eu vou relutar contra vocês. Em nenhum momento ele virou para eles e falou assim: ó, vocês são tolos, vocês estão me levando para o poço. Muito pelo contrário, ele sabia, ele foi como ovelha calada e muda para o poço. Isso me deu o entendimento de que muitas das vezes a gente reclama, a gente tira o nosso processo da mão de Deus. Eu aprendi da seguinte forma: quando você vai começar a mexer com a mão de Deus automaticamente ela sai. Entrega na mão de Deus. Não sei o que você está passando, não sei como você chegou aqui dentro hoje, mas entrega na mão de Deus. Fica calado. Tenta entender o processo que Deus está botando na sua vida. Tenta entender o propósito que Deus te chamou para você fazer. Ele foi como ovelha calada e muda, como Jesus Cristo. Foi ao matadouro, mas foi calado. Ele apanhou, mas ele foi calado, porque ele sabia que quem chamou ele prometia. Quem chamou ele era fiel para cumprir qualquer tipo de obra. Então ele foi levado à cisterna, ele foi levado ao poço. E poço, a gente entende que poço é algo limitado, é algo que te limita, é algo escasso. Ali tem escassez de água, escassez de alimento, tem escassez de tudo. Tudo que você imagina. Imagina o que esse homem não passou dentro daquele poço. Mas mesmo calado, ele sabia o Deus que ele servia. Então o eunuco que não acreditava em Deus, não acreditava na palavra, não acreditava em nada, servia a um rei, um mero escravo, sentiu no coração e chegou até a presença do rei e falou: rei, existe um homem lá naquela cisterna, existe um homem esquecido, que ele foi julgado, foi acovardado e foi jogado naquele poço. Rei, o que eu posso fazer por aquele homem? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus se pousou em cima pelaquele homem e tocou no coração dele para que ele pudesse chegar até a presença do rei e falar assim: ó, rei, aquele homem foi injustiçado, aquele homem era um homem de Deus. Eu não creio, mas eu creio que o Deus dele faz maravilhas. Eu creio numa palavra que já tinha sido escrita há muito tempo, desde Gênesis, que o Deus de Israel era o Deus fiel. Então o rei virou para ele e falou: pode pegar 30 homens contigo e leva para poder tirar aquele homem inocente daquele poço. Só que o mais importante dessa palavra que Deus me tocou é do carinho que Deus tem pelas nossas vidas, do carinho que Deus tem por qualquer situação que nós passamos, porque na palavra de Deus diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Esse homem passou, a primeira coisa que ele passou quando ele foi para o poço com os 30 homens, ele passou em um lugar, pegou uns panos, corda e levou até aquele poço. Chegou naquele poço, ele lançou a corda até lá embaixo. E antes ele lançou os trapos velhos. E o que eu entendo com os trapos velhos são os cuidados que Deus tem com a gente. Ele não deixa a gente sofrer. Ele não deixa a gente passar perrengue à toa. Ele sabe, ele entende que nós precisamos passar na casa do olheiro para poder aprender, para poder ser moldado. Ele sabe tudo que a gente está passando, ele sabe que a gente está passando. Então ele lançou aqueles trapos velhos e falou para Jeremias: Jeremias, amarre no teu corpo os trapos velhos, para que as cordas
não te machucar, não te ferir. O processo é para poder te ensinar e não para te ferir. Se você está achando que você está passando pelo processo para poder te ferir, para poder te machucar, não. É para você poder aprender a entender que o Deus que você serve é fiel. Ele toma conta de você independente. Então ele lançou os trapos velhos, aqueles rolos, e amarrou no corpo. Então Jeremias, o eunuco, lançou aquelas cordas e puxou. Os 30 homens puxaram ele daquela lama. Deus está enviando pessoas para poder te abençoar. Eu profetizo na sua vida, Deus está te enviando pessoas para poder te direcionar. Deus vai usar pessoas essa semana para poder te abençoar. Deus vai usar pessoas essa semana para poder te direcionar. Eu não sei qual a resposta que você entrou aqui querendo uma resposta. Se você entrou aqui querendo uma resposta, uma saída, Deus vai enviar renovo, vai enviar pessoas para que possam te tirar e te botar na direção correta. Então, Jeremias foi tirado daquele lugar e foi levado novamente até a presença do rei. Eu fico imaginando as noites sem dormir, os dias, as horas se passando devagar. Eu me imagino, porque a palavra primeiro tem que cortar para a gente. Eu passo por um processo, eu passo por dificuldade. Eu sei o que eu passo todos os dias. Eu sei o que eu passo no meu deitar, no meu levantar. Mas eu creio que um Deus, a gente serve um Deus vivo, gente. A gente serve um Deus fiel, vivo. Ele vive, Ele vem para nos buscar. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele vem para nos buscar, Ele vem para nos salvar. A gente acha que Ele está demorando, mas não, faz parte. É o tempo. Ele tem que nos preparar para poder viver naquela cidade maravilhosa. Falando, santo, santo é o Senhor. E Jeremias foi levado até a presença do rei. E assim ele foi salvo, ele foi liberto ali naquele lugar. Ele foi livre, porque o rei conseguiu entender que aquele homem, ele sabia o que ele estava falando, porque ele não reclamou, ele não falou nada, ele só falou apenas o que Deus mandou ele falar. E fiquem com essa palavra, irmãos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia.